falar com os irmãos que estavam em Filipe. Para wira alabula ne ashina yari o Filipo. Os irmãos de Filipos, Ashina o Filipo. eles precisavam da palavra de Deus. Aina ni apela nulu na muluku. Eles precisavam de conselhos de Deus. Aina ni apela wahala amuluku. Por esta razão, Paulo tinha que ir Temana Paulo ahana para ruanga. ele poder fundar a igreja Para wira apa tu sekereja o Filipo. naquela pequena cidade. E poma ele ankani. Naquela pequena cidade. E poma ele ankani. Então, Paulo, neste tempo, Mano Paulo wakati ele yole. estava preso em Roma. Yana ni era tukelieno Roma. Mas mesmo assim, como os crentes não trabalham sozinhos, Okala wira ama amini kamara nte kome kaya. ele também tinha que confiar a outros crentes para poder ficar com a igreja. Yana ni ahana alipana kama amina kina kwa A hata gereja. igreja não pode ficar em decadência. Para wira gereja ikale hawaka. Queridos irmãos, Ashina opentia. nesta mensagem, Yo hime wila ba. queremos tratar dois assuntos. Nimpela ukapelela titupili. Queremos tratar dois assuntos. Nimpo ukapelela titupili. Primeiro assunto, Yo pachela. queremos falar do objetivo principal da morte de Jesus na cruz. Nimpela olamulete sheni yese E nkusalendo o segundo sokwa. ponto, queremos falar da sua vitória. Yaneli nimpola muloshita wa Yesu. Amém. Queridos, Ashina. Jesus morreu. Yesu ohokwa. Jesus morreu. Yesu ohokwa. Vocês devem ter a plena certeza, não podem ficar na Mwana dúvida. okupani mwikaleke manyi heraka. Jesus morreu na cruz. Yesu ohokwa mwinkimanyi. Jesus morreu na cruz. Yesu ohokwa wa mwinkimanyi. Por causa de o quê? Mwaha wesheni. Por causa dos nossos pecados. Mwaha wa itampi chifu. Por causa das nossas falhas. Mwaha wa jovonya chifu. Por causa dos nossos erros. Mwaha wa jovonya chifu. Quando o homem, o Adão e Eva e a sua esposa Eva, Adamu na mara we quando hawa. estavam no jardim do Éden, Ewore araya matani a mwete. Bíblia diz assim: Nulu mwana muluku ni hime to. eles tinham toda a oportunidade. Aina ni ahana wede wote. Eles comiam o que poderiam comer. Aina ni yale yele apena Mas wirani. por causa da desobediência, Masimaha ohiwe na nulu monawe. elas se separaram de Deus. Aina na humara na ni muluku. Não foi Deus que separou o Kari homem. muluku amana na atu. Não foi Deus que separou o homem. Kari muluku amana Mas na é atu. o homem que se separou de Deus. Mutu amana ni muluku. Porque depois de Deus ter aparecido naquela tardinha, Mana Yesu muluku orwanya a makari Bíblia me piane. diz assim: Nulu mwana muluku ni himane to. nas tardes, Deus sempre vinha falar com aquele Makari casal. piye muluku yere la wala kan Ele atamu. sempre vinha conversar com aquele casal. Yena ni opa mahana na matera Na nani. última vez, quando Deus desceu Mpavo kijera para muluku poder vir conversar com seus filhos, Wera opa ni kama hasana we. chamou Adão. Ahimu hana damu. Adão, Adamu. Adão, Adamu. onde você está? Murivai. E ele disse assim: Ina hira to. eu ouvi da sua voz Miki hewa chunanyo. e eu temi, Miki e hova. eu me escondi. Kihivita. Eu me escondi. Miki no muipita. E ele pergunta a Deus. Opun ko haka muluka Ele hekome. disse para que comece aquele árvore que eu te disse para não tocar. Tipanu wela ni wala muleke mo hokoro kone E kuila ele ko mipanye. começou a tirar casaco para sua esposa. O pante na gurule kaza A ko mulher que para você me deu, Atiana ala ki bahalanju. é ela que me deu o fruto para eu poder comer. Yata ki bahale hor ko wera kineke. Aí entrou inimizade. Mano ahikela bano wana. Entrou inimizade. Wahima no mapara. Entrou inimizade. Wahikela E aí mapara. totalmente o homem separou-se de Deus. Mutu amala la hima Mas ni mesmo muluku. assim, Masileno. como Deus é amoroso, Muluku hana ni como peto. Deus é compaixão de compaixão, Muluku to vilena. ele procurou O ahiwa lá weha. no céu. Wirimu. Ninguém poderia Kawa tuna. sobressair, Okumelena. poder vir levar o homem Wira ankuse para mutu. devolver em Deus. Hokoro sere wa muluku. O único que Ayo sobressaiu metapahi. foi Jesus. Ariesu. Foi Jesus. Ariesu. Jesus disse: Yesu ahira. eu vou. Miginarwa. Pai, eu vou. Titi miginarwa. Pai, eu vou. Titi miginarwa. Veja só, o versículo diz assim: Mona pahi nulu mani maleto. a Bíblia disse que ele se aniquilou. Nulu mona hira wala ena hihela. Ele se aniquilou. Ena hihela. Ele se matou. A Bíblia diz que ele se matou. Nulu mona muluku ahima Vocês kai. podem ver aqueles homens Não pode wana pale. caem naquele dia de crucificação de Jesus. Ni mama kale ni mukuru na Yesu na pale awe.
O homem não matou Jesus. Mtu kamwimbale O homem Yesu. não matou Jesus. Mtu kamwimbale Yesu. Jesus se matou. Yesu anumwichimba. Jesus se matou. Yesu anumwichimba. Jesus se matou. Yesu anumwichimba. O que quer dizer com isso? Hekima ni eyo. Quer dizer o seguinte: Hekima winacho. que o homem não tem poder Wewe mtu kalina para weria. matar pessoas. Sorowimba mtu. Quem tem poder de matar pessoas Sorowimba mtu. é Deus. Muluku. Aleluia. Aleluia. Amen. A Bíblia diz que ele se matou Mulu mwana mulu kina hima ali na wanahitima. cruz. Mamwinki manyo. Ali na cruz. Mamwinki manyo. Ali na cruz. Mamwinki manyo. Porque ele viu Anachena estava hona. sobrecarregado. Anemeliene. Meus pecados de Essa Deus. pichaka ni cha winyu. Você pode dizer assim: Tu pode wira cho. eu não tenho pecado. Mekirine tampi. Eu sou salvo. Vianu ki Ah, hopa. você é pecador. Kundelu mahana tampi. Você tem pecado. No mahana tampi. Você tem pecado. No mahana tampi. Quando morrer, Oro palawe. ele não disse que só vão morrer só brancos. Os brancos, não. Kira ne wara mikin ropa pahi para Eu kunya. vou morrer só para as pessoas desfavorecidas, não. Mikin ropa yada. Eu vou morrer só para as pessoas aleijadas, não. Kin ropa upe apa A yana Bíblia na. diz: Mulu. e ele morreu para todos. Kira no pale para otene. Morreu para toda a raça humana. Opale para kula mutu. Morreu para toda a raça humana. Opale para kula mutu. Ali na cruz. Mamwinki manyo. Ali na cruz. Mamwinki Por manyo. esta razão, Kimana. Jesus tinha que morrer. Yesu Kristo hana kwaka. Tinha que morrer Yesu Kristo hana para kwaka. salvar você. Para wapola ninyo. Salvar a mim. Para wapola mi. Perdoar a você. Para wala bela ninyo. Libertar a você. Sio kila bela mi. Queridos irmãos, Mana ashina. chega Wa mala. de ainda Lelo. ser conduzido Lelo ao maitia. pecado. Ntampini. Chega Wa mala. de ainda Lelo. permanecer Okala ntepeleleka. pecado, Ntampini. fazendo coisas, Mpaka jo etu. coisas obscuras. Aka etu jo Que opiha. Jesus te libertou Masi você. muluko ota fulani Jesus te nyo. libertou Yesu você. ota fulani E nyo. na cruz, Mamwinki manyo. ele te libertou. Yano ota Te fulani. perdoou. Yano wala belani. Irmãos, Ashina. sabe que isso dói. Mojuwala wele tuyowere. Isso dói. Tuyowere. Vocês acham Nyumu nkubali que wika. Jesus, Wera Yesu. ele estava palhaçando naquela Yamani cruz? era twala kwa mwinki manyo. Vocês acham Nkubali wira. que ele não fez trabalho? Yani kabarale nteko. Vocês acham Nkubali wira. que ele não tira as dores? Yesu karna owere. Acham isso? Nono wera Jesus, ele Yesu. tinha dor. Aha no were. Ele sentia dor. Ano no were ya. Ele era como humano. Yamani arin to como to. Aleluia. Aleluia. Ele tinha dor. Yamani ano no were ya. Mas mesmo tendo dor, Masi awere ya katijo. ele tudo deixou. Yamani chote na ahihiya. Ele tudo deixou. Ahihiya chote. Ele não se fez, não se orgulhou. Yamani kijunnu wihane. Que eu sou Deus. Ki kudu pole wera me Não kimuluku. posso morrer. Ginkwa. Não posso morrer. Aginkwa. Se ele não morresse, Yamani aha kwale. eu haveria perdão dos Ya pecados. kala belia Eu ta. haveria salvação. Ya kala wopo. Eu haveria libertação. Ya kala ta pulia. Eu haveria livramento. Ya kala ta pulia. Eu não teria dinheiro. Yamani kama kala wata. Aqui sentado. Ekume nini. Deus, como Kama kala na. você está livre? Nyumano kala ta pulia. Masi Yesu kwale. Bahawa nyuwo. Estava fora de Dipelo Deus. na maruta wa muluku. Aleluia. Aleluia. Irmãos, amados, Ashina. Jesus Yesu. tinha que morrer. Ahana kwata. Ele tinha que morrer. Ahana kwata. Ele tinha que morrer Ahana kwata. por causa Mahawa chen. da nossa ignorância. Mahawa nyanya la wihu. Veja como é que você é ignorante. Onenyo manero rinyu. Repara-se lá. Mwiwehe. Tenta lá passar numa reflexão. Nyo mwijopo wale la Aquilo que você é. Yale nyo erinyo. Aquilo que você é. Yale nyo erinyo. Se Jesus Akala wi Yesu. não morresse Aha e kwale. não tivesse compaixão, Ni ahon le no e não tunku. tivesse amor, Aha le ni pento. hoje você estaria onde? Ele no maro Eu kalamai. estaria onde? Me karo kalamai. Hoje você estaria No onde? maro kalamai. Mas ele, a Masiyena. Bíblia me diz, Nunu mana muluku ni ele hinaen. não se elevou Yani ki junnu como hale. sendo Deus. Akala kan so wa Ao nishu. contrário, O beri a ana. Bíblia me diz, Nunu mana muluku ni hinaen. ele Yenani. se humilhou, Ahi ye biha. obedeceu a morte, Ahi wala la aí okwa. na cruz, Wamwinki manyo. temos resto, Aha no okwa. causa do sangue. Mahawe tapitinu. Misericórdia. Meu Deus. Foi ali na cruz
Okuma kwa mwingi manyo. Foi ali na cruz. Mariwa mwingi manyo. Foi ali na cruz. Mariwa mwingi manyo. Onde eu fui perdoado. Hapa ni mingi na veliaka. É o santo protetor. Mingi kanena na mara. As pessoas hoje Atueleza. estão sentados Anamonkoma. nas igrejas. Mpani motukumana. Nas igrejas. Mpani motukumana. Até com vinhos. Mpaka ni vinyo jaya. Vendo. Aburiaka. Estão a festejar. Hira kana A tapa. morte de Jesus. Okaba Yesu. Não é essa. Kaiti jomo. Morte. Okaba E we. Deus precisa. Samukumpela we. O que ele precisa. Empela we lelo. A partir de agora. Kuma nenda ba. Você deve se lembrar Nyu. Ngana nguju puela. que Jesus Wera Yesu. morreu por causa dele. Opale mahawa miyo. Ele me perdoou. Yanu kila venena. Eu preciso Nimekimpane de da. uma reconciliação. Ohopolo wela. Eu preciso de Nimekimpane la. eu me arrepender. Kuitutua. De eu me arrepender. Nikitutueka. Não é ficar na mesma tecla. Kahukala baba lelelo. Não. Hoye. Mas sim, Basi ayo. passos para frente. Mweteka ndo Passos para trás. Kuhokolea Passos mtuli. para frente. Basi paroholo. É que se chama Zinatimia. a vitória. Ushinta. A vitória. Ushinta. Aleluia. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Você estava cheio de tradição. Nyuano mahitara ya epatu weno. Você estava cheio de hábitos e costumes. Nyuano mahitara ya epatu weno na Mas ele, na maneno. sua morte, Basi okawa yena. carregou tudo Okusha na totena. mão na cruz. Para wamwike manyo. Quando ele estava gravando na cruz, Ewere yena wahela wamwike ele manyo. dizia assim: Ahima wena to. tudo já está consumado. Chotene jomani heria. Tudo já está Chotene consumado. jomani heria. Tudo já está consumado. Chotene jomani heria. Agora pecado zero. Wene tampi. Agora pecado zero. É tampi water. Pecado zero. É tampi water. Pecado zero. É tampi water. E você, Mano nyo. como cristão, Kalene tem mwabenge. que dizer assim: Mano mwere kato. pecado zero. Tampi water. Pecado zero. Tampi water. Caminhar para Deus. Metaka para munuku. Caminhar para Deus. Metaka para munuku. Caminhar para Deus. Metaka para munuku. Glória a Deus, fala, Senhor. Aleluia. Aleluia. O objetivo principal, Empele si yulu pale. o objetivo principal Empele si yulu pale. que levou Jesus a morrer On kushale yesa na paka. cruz do Calvário Wamwenki manyo. foi por causa dos nossos pecados, Mare mahawa itampi tam. para nos libertar, Para we anita pule. para nos perdoar Para we ni levelele. os nossos pecados, Etampi chihu. para nos libertar Para we anita pule. das tradições, Che tarila malelo. hábitos e costumes, E patu nila malelo. hábitos e costumes. E patu nila malelo. Ele tinha que morrer Ina na hana para paka. te libertar. Para we otapulene. Não, Achina. não podemos ainda mais viver Ni kalekele lelo ni kalaka. Ntampini. se nós ainda vivemos no pecado. Akana hina ni kala tampini. Significa que Mohina wira. nós estamos a desvalorizar Hina no kanintete miha. aquilo que Jesus fez na cruz. Yele yeso pagala wa mwinki Estamos manyo. a dizer Ni assim, hina wira to. que você não fez Wira nada, yu kampagale jitu. você não morreu. Yule kampale. Por esta razão, Mana seni. muitas pessoas Atuintene. hoje em dia Ni hukuno não lelo. estão a acreditar Kankupale. na morte de Jesus. Opo Yesu Kristo. Acham que Jesus já morreu. Ankupale wira Yesu Acham que kapole. aquela pessoa ali, Ankupale wira mutulo ole. outro dizem assim, Atwakina kwanira to. você era outra pessoa. Awani ntunkina. Colocaram ali, Puhedi ya kavale. Jesus estava onde estava. Yesu ariwa yawe. Essas genealogias Kyosomi vão yani te yani. levar no inferno. Sinamu kusane mpoko motoni. Percebeu? Mwiwa. Percebeu? Mwiwa. Essas suas palácios Kiona bulatani vão te utelo. levar no inferno. Sinamu kusane mpoko motoni. Descobriram quando já está no inferno. Munra wonela naru motoni. Irmãos, Achina. Jesus morreu. Yesu hokwa. Vamos a falar da palavra de Ni Deus. napola ni nulu mwana A muluku. palavra de Deus está clara. Nulu mwana muluku lo himi A ha. palavra de Deus é verdadeira. Nulu mwana muluku kaninota. Ele é o nosso guião. O watu netiha. Por isso nós seguimos a Emana palavra. hini ntare hulle. Seguimos o que diz a palavra. Lintare hunira nulu mwana Ele muluku. disse que morreu. Yenu himani wero hokwa. E quando ele morreu, Eworo kwa dawe. perdoou-nos os nossos pecados. Olevele tapizahu. Livrou-nos de toda imundícia. Oneta pula ulimwengu. Aleluia. Amém. Ele te libertou você. Yungo vota pula niyo. Libertou a mim. Okita pula mi. Ele nos salvou. Yenu no polo. Por causa do seu grande amor. Maha wani peto na Por unulu. causa do seu grande amor. Maha wani peto na Ele unulu. nos libertou. Yenu oneta pula. Amados, Ashinda. nós estamos em Amapa. Hii ni rio na mapa. Daqui para Israel é muito longe. Okuma mapa ra Israeli utai. É muito longe. Utai.
Mas ele, quando estava a se entregar, mas o ara ene eva ele hene não disse assim: yani kirale to eu só quero libertar esses israelitas. só me quem para tapula Israel Ele disse para todos, era le para otene para todos, para otene para todos. para otene Com isto quer dizer o quê? eya himani yo Quer dizer o seguinte: ehima wera to se hoje você e makalanyo eleno acreditar mkupani kileno nesta morte de Jesus, kwa mimi kemanyo Yesu sim, ayo Ele vai te salvar, unaro polani Ele vai te libertar, unaro tapulani Ele vai te perdoar unaro wole belani seus pecados, tapitanyo seus pecados, a tapitanyo sua ignorância, opota wino tudo quando você fez. jotane tipakalenyo Hoje elelo será o último dia. chinroka ni ukono Basta kitena você acreditar sonyo otunaru bahi na morte de Jesus, kwa mimi kemanyo na morte de Jesus. kwa Yesu Outros dizem: akalo kanihimya Ele não ressuscitou, yana kanihimwane Ele não ressuscitou. kanihimwane Queridos, ashina Jesus ressuscitou. Yesu alihimua Jesus ressuscitou. Yesu alihimua Jesus ressuscitou. Yesu alihimua Diga isso: Jesus ressuscitou. alihimua Jesus ressuscitou. alihimua Ele ressuscitou. Aleluia. Quando ele morreu, ora kwanyao a Maria Madalena, Maria Omata Maria Madalena Maria Magdalena e a Maria, a mãe de Tiago, ni Maria mama wa Yakobo mãe Salomé, ni Salome eles foram até no sepulcro. ya hebron bako mahia Queriam ver. ya pobra ona Compraram tra hutuma alguns aromatizantes para ir esfregar o ya corpo. hutuma tu jonu kela para ora ya Foram sigi até lá. ya horam pagau Encontraram lá um homem alim pa wa umlopana preocupado. Ele viu que aqueles estavam preocupados. yana na hona ora no katamea Vocês querem o quê? yo me peleshen Queremos ni pela o corpo do nosso Senhor. mutuna pia Yesu Queremos o corpo do nosso pela Senhor. mutuna pia Yesu E aquele homem disse assim. ni mutuna hira A to Bíblia diz que ele estava vestido Nuru kuna hema ora yene com awarale roupa branca. e kuote hotel Ele diz assim: yana hira leto se vocês precisam de Jesus de akara Nazaré, ora ni pela Yesu Nazareth eu não estou yana ni aí. kawo mwe Ele já subiu. yana ni wawela yana ni wawela yana ni wawela Já ressuscitou. Aleluia. Preocupados. okay me Começaram a voltar. oh he hokolo Começaram a voltar. he patro hokolo Ainda não estavam acreditando. nelo ki akubali E ele lhes orientou: yana haruma vai, ele está diante de você. ora mura oro holo winyu Começaram a andar. ya heta E Jesus, ni Yesu logo se encontra com Pedro. e ora kumanane Petro Eles também começaram a duvidar. ana he patro mano E ele diz: wanyi hera pere kato eu vou vos mostrar miki rawu toni hera as minhas mãos. matata aka Os pregos e pereku estavam aqui. chavirani yam Já viram como furaram aqui? muhono temulia mumu Ainda não creem. nelo ka aminan Ainda não creem. nelo ka aminan Ainda não creem. nelo ka aminan E a Bíblia diz assim: ora mona mona kuni hemaleto quando Jesus viu e ora Yesu ona neo a incredulidade deles, wera hamini waya ha mais avançada, wa a hitepa Bíblia diz que ele tirou a incredulidade. a hekumi ho hamini we Eles creram. a hutuna Daí creram. ya hamini Quer dizer o e quê? hima wera sendi Você no precisa de tirar a sua incredulidade hano kumi ho hamini winyu para ouvir e para receber wimpa e aceitar. ni okupa Jesus morreu. wera Yesu A kwale morte dele foi verdadeira. pa waru A wekeka sua ressurreição foi verdadeira. ilo hima waru wekeka Aleluia! Aí na igreja, bani mo estão aí kumana só Kapare gomo bahi para as pessoas diminuírem pecados deles, asuela abukule tampe saya para diminuir pecados deles. Por levele ko Por abukule isso a igreja apareceu simane kerese para wale diminuir pecados. por abukule O tampe assunto aqui não é diminuir pecados. nta ko ba ka hebaro O abukule assunto aqui tampe é ter salvação. nta ko ba kana wo O po assunto aqui é ter a salvação. kana wo po Eles já máxima certeza. nkane ko ko Eu já estou salvo. wora me ki ho po Já estou salvo. me ki ho po Já estou liberto. mi ano ko Em tapulia que sentido? mana na che Porque daquilo que você era muito mana diferente, che ni ele arinyo kana yi ser diferente. de hane kana da wabiri kana Pode ter te aceito a Cristo. ma kelele Deve Yesu ser uma coisa transformada. hane kana ke tu wabiri Deve ser kana uma coisa diferente. hane kana ke tu kina Amém. No poderoso nome de Jesus. O sangue é poderoso. Agora só poder de Deus. Eu vi, eu sei, quebrando o céu.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Não resista! Não resista! Não resista! Não resista! Em nome de Jesus, 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 sai! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, do nome poderoso. Mostre o teu amor com este povo.